Você já se perguntou como aconteceu a colonização na África do Sul e como isso levou ao apartheid? Eu creio que não. Mas caso você queira entender um pouco mais sobre essa invasão, continue conosco. E no episódio de hoje falaremos sobre a chegada dos europeus à África do Sul e suas consequências. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Graziele Soares. E este é o episódio 3 do Projeto na Gaveta, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, a BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história da África do Sul e de seu maior expoente, o Nelson Mandela. O processo de colonização da África do Sul é um caso bastante peculiar dentre os demais processos de colonização africanos, considerando que a gente tem o estabelecimento de uma colônia de povoamento bastante precoce, se comparada com a ocupação efetiva dos demais países africanos, que vai acontecer só lá no final do século XIX. Ainda no início do século XV, né, Portugal vai tentar estabelecer alguns entrepostos na região, sem muito sucesso. Essa é a voz da Nathalie Silva Xavier, que é professora de Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa e já escreveu vários artigos sobre a África do Sul. Como ela citou, a colonização ocorrida em território sul-africano é diferente da que aconteceu no restante do continente e tem particularidades que tornam distintas de quase todas no mundo. Então, vamos começar essa história. O português Bartolomeu Dias chegou ao extremo sul da África em fevereiro de 1488, em terras ocupadas pelos Khoisan, como vimos no episódio 2. Em 1947, o também português Vasco da Gama também desembarca no sul da África. Chega primeiro à bacia de Santa Helena e depois vai à Baía de Moscel. Nessa época, ele descobre uma rota para a Índia e os navegadores portugueses passam a utilizar a cidade do Cabo como entreposto para estas e outras viagens. Entretanto, houve desavenças com os proprietários de fato das terras. Em Mosul, por exemplo, após 12 dias de estada, ocorreu um confronto e os portugueses foram expulsos. Antes, porém, levantaram um padrão de pedra, tomando posse da região para o rei de Portugal. Os navegantes aplicavam o direito dado pela bula papal de dominar e conquistar para a cristandade todas as terras descobertas ou por descobrir através dos mares ao oriente das Tordesilhas. Mas logo após a retirada dos invasores, os khoikhóis derrubaram o padrão. Mas por que os portugueses, que naquela época estavam invadindo tantos territórios, não permaneceram? Entre os fatores determinantes está o enfrentamento dos membros da frota do vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, com os povos originários após uma invasão lusitana ao acampamento. Quando fugiam, os europeus foram atacados pelos pastores e seus bois amestrados. O saldo da luta foi de aproximadamente 50 portugueses mortos, entre eles o vice-rei. Mas a gente também tem que considerar o fato de que os navegadores lusitanos possuíam uma base na região da foz do rio Congo, e eles já tinham ocupado a ilha de Moçambique e também as cidades ali na costa do Oceano Índico. E essas bases possibilitavam estadas após jornadas menores e ainda uma menor e mais fresca carga de alimentos e de água também. Após a saída de Portugal, outros países passaram a frequentar a região do Cabo para descanso e abastecimento. Mas dois grupos, ingleses e holandeses, seriam os que disputavam a terra com seus verdadeiros donos. A Nathalie volta para nos trazer mais informações sobre esse momento. O Cabo da Boa Esperança vai passar, né, que hoje a gente conhece como Cidade do Cabo, vai passar a ser utilizado como um ponto de abastecimento por todos os europeus, né, então sem exclusividade. Com isso, a Inglaterra vai fazer tentativas de estabelecer de fato uma ocupação da região ainda no século XVII, que não dá muito certo.
Nesse mesma época, os holandeses vão começar a estabelecer uma colônia de povoamento na região. Então, é a população holandesa que chega na região e que vai estabelecer inicialmente se vai construir, né, o início do processo de colonização, ao contrário do que eu comentei antes, né, que a gente tem nas outras colônias africanas, a gente não tem essa característica de estabelecer entrepostos e depois ocupação efetiva indireta. Os holandeses, de fato, se transferem para essa região que vai vir a ser a África do Sul posteriormente. A gente tem uma série de conflitos com a população local que já existia. E nesse contexto a gente vai começar a forjar a identidade Boer, né? Essa classe de camponeses pastores holandeses que passam a se identificar como não mais como holandeses, mas como africanos, né? Os afrikaners, que a gente vai ver depois lá no processo do apartheid, e que ocupam o território, né? Retiram boa parte da população, passam a controlar esse território, e aí a gente tem o início dessa segregação racial que vai culminar lá com o apartheid. Então, o início da criação da identidade Boer dos afrikaners, isso tudo se dá nesse contexto de colonização pelos holandeses. Já, né, em 1800, a Inglaterra vai conseguir conquistar o Cabo da Boa Esperança, né, e a gente vai ter ali um enfrentamento entre os britânicos e os holandeses. Então, a gente vai ter regiões controladas pela Inglaterra e regiões controladas pelos Boers, especialmente as províncias de Orange e Transvaal, que são as duas grandes províncias Boers, e a província de Cabo, né, do Cabo da Boa Esperança e de Natal, que eram duas províncias controladas pela Inglaterra. Então, vamos começar pelos holandeses em 1652. Eles enviaram Jean Verriebeck para o Cabo com o objetivo de produzir e de fornecer alimentos frescos e água, restaurar os navios e ser um local de repouso e recuperação das tripulações. Agora o Pablo de Rezende Saturnino Braga, que é doutor em ciência política e professor de relações internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e autor dos livros A Rede de Ativismo Transnacional contra o Apartheid na África do Sul e Democracia Política Externa e Direitos Humanos, um estudo comparativo de Brasil e África do Sul, vai nos contar um pouco sobre esse início. Bom, para falar do processo de colonização da África do Sul, acho que é importante ressaltar a peculiaridade, né, desse processo por ter sido ele disputado entre dois projetos, né, que seria o projeto Boer e o projeto inglês, né. O projeto inicial ele se deu a partir de 1652 com a chegada aí dos colonizadores Boeres, né, no sul da África, na região do Cabo da Boa Esperança, ali bem ao oeste do território do que hoje é a África do Sul, né, e esse foi um projeto também muito peculiar, porque se deu pelo empreendimento de uma companhia, né, de uma empresa multinacional da época, que era privada, obviamente, e era a Companhia das Índias Orientais. Com a chegada dos europeus, foram desencadeadas guerras com os Khoikhoi, que defendiam seu território e estilo de vida. A primeira, deflagrada em 1659 até 1660, e terminou com a vitória colonial, assim como a seguinte, travada de 1673 a 1677. A vitória holandesa na Segunda Batalha levou à multiplicação da área da colônia e à submissão dos povos originários do Cabo, possibilitando a implementação do projeto Boer, como explica o Pablo. Esse primeiro projeto Boer, né, ele começa se estabelecendo nessa região do Cabo, do Cabo da Boa Esperança, que é basicamente onde hoje está a cidade do Cabo, né, e todas as suas redondezas, né, foi um projeto essencialmente que reproduziu uma lógica agrícola, né. Esses colonizadores, eles eram em geral calvinistas, ortodoxos, né, grande maioria holandeses, mas também huguenotes, né, franceses e também alemães,
né, e que estabeleciam uma relação tentavam reproduzir, né, uma lógica agrícola, essencialmente. Então, não era um projeto que buscava um desenvolvimento, por exemplo, urbano, né, ou posteriormente até um projeto voltado para a lógica de replicação de técnicas, né, de manufatura e de processos, né, de industrialização ainda incipientes. Mas, de qualquer forma, isso foi importante para se entender toda o aprofundamento de uma lógica de servilismo, né? Porque apesar de não ter sido organizado um sistema escravocrata, né, na relação capital-trabalho na África do Sul, né, os colonizadores boeres estabeleciam relações de servidão com os povos autóctones, né? Então, a exploração do trabalho dos povos africanos, né, dos nativos, foi uma das formas de expansão dessa colônia boer, né, no sul da África. Exemplificando um pouco as coisas, eles viviam em fazendas nas terras aráveis, em regiões ao redor da cidade do Cabo, onde o vinho e o trigo se tornaram os principais produtos. As colônias eram espalhadas pelas montanhas e chegavam rapidamente aos passos secos do interior. Os colonizadores decidem se diferenciar dos seus irmãos da Holanda, então se autodenominam Boeres, que significa fazendeiro, e também se denominavam como Afrikaners, que significa africanos em holandês. Com a resistência dos Khoikhoi, a Companhia Holandesa das Índias importava pessoas escravizadas da África Oriental, Madagascar e de suas colônias nas Índias Orientais. Os holandeses foram se estabelecendo, mesmo com guerras e algumas resistências dos povos originários. Mas, todavia, os ingleses, como vimos antes, sempre estiveram atentos a tudo que ocorria na região. E em 1795, os britânicos tomaram controle da região do Cabo, como estratégia contra os franceses, controlando assim a rota marítima para o Oriente. E em 1803, com o Tratado de Amiens, o Cabo foi entregue novamente aos holandeses. Mas já em 1806, diante do reacender da guerra contra os franceses, os britânicos decidem tomar o poder do Cabo de volta, alegando que evitariam que as terras caíssem nas mãos dos inimigos bélicos. Uma das primeiras iniciativas do governo foi atacar o povo Xhosa, que estava enraizando dentro das áreas que interessavam aos colonizadores brancos. De acordo com Pablo, o panorama mundial afetava o que ocorria na África do Sul naquele momento. O Império Britânico aumenta sua capacidade, sua escala de poder no sistema internacional, né? A partir dessa conjuntura, há também um interesse em ter uma presença mais ativa em várias partes do mundo, incluindo na África do Sul, especialmente quando a África do Sul se apresenta como um importante território com reservas de minerais preciosos, né, até com a descoberta do diamante, mas também do ouro, a exploração do carvão e todo um processo de atratividade, né, que o território, né, sul-africano apresenta quanto a essa lógica de expansão também, né, da presença inglesa no mundo, né, e de captação de recursos. Em 1819, os britânicos enviaram entre 5 e 4 mil colonizadores, concedendo a eles terras conhecidas como Zurveld, às margens do rio Great Fish. A vida para eles era cruel e ainda pagavam impostos. Isso acabou causando ressentimento ao regime britânico na cidade do Cabo. Esse sentimento que estava ocorrendo com os novos imigrantes já havia acontecido com os boers. Incomodados com a mudança que estava ocorrendo, transformaram as tensões em pelejas. As guerras dos boeres é a denominação dada aos dois conflitos entre o Reino Unido e as duas repúblicas boeres independentes, o Estado Livre de Orange e a República Sul-Africana, ou a República do Transvaal.
Esses embates ocorreram de 16 de dezembro de 1880 a 23 de março de 1881 e de 11 de outubro de 1899 a 31 de maio de 1902. Essa briga chega no episódio conhecido como Grande Jornada, como menciona o Pablo. Os ingleses passam também a disputar essa colonização, né? O que faz com que, na medida em que os ingleses replicam, né, uma lógica de colonização que é muito mais voltada, né, para o liberalismo e para uma perspectiva, né, de desenvolvimento urbano industrial, né, há também uma certa expansão, né, dos boeres, né, que querem escapar do domínio, né, da lógica de poder que é naturalmente imposta pelos britânicos, né, quer escapar, né, desse domínio e isso resulta na Grande Jornada, né, ali que é conhecido na literatura sul-africana como The Great Trek, né, a Grande Jornada Boer, né, no século XIX, né, a partir da segunda década do século XIX, em 1820, e nessa grande jornada há o enfrentamento com o Império Zulu, né, o principal império, né, dos povos autóctonos sul-africanos, que era aquele que havia conseguido expandir o seu domínio territorial também, e nessa grande guerra, né, que é importante no entendimento dos conflitos, né, entre os Boeres e os Zulus e os povos africanos, né. Aí você tem aí uma consolidação, né, da hegemonia Boer, né, na parte oriental do território da África do Sul, né, e naturalmente a criação de pequenos estados, né, que começavam a ter certa autonomia, né. Nesse capítulo da história, aproximadamente 14 mil homens e mulheres boeres carregaram seus carros de bois junto ao Planalto do Nordeste, com seus pertences, juntamente com gado e seus serviçais negros, e emigraram da colônia do Cabo. Em seguida, veio a Batalha de Blood River. Os Boeres uniram suas forças sob o comando de Andries Pretorius e venceram os Zulus, uma questão que até hoje toca o orgulho nacionalista dos afrikaners. Na mesma época, outra guerra entre os britânicos e os Xhosas foi travada, na divisa leste do país, uma guerra tão grande que levou o nome de Guerra dos 100 Anos. Entre 1819 e 1853, 4 grandes batalhas estouraram na fronteira, tirando muitas vidas e deixando a tribo Xhosa arrasada por muitas gerações. Mas e a segregação racial? Como funciona? Na colônia britânica de Natal, a segregação racial foi imposta e diversas reservas nativas foram estabelecidas, na mesma época de grandes plantações de cana-de-açúcar. Então, pegar os indianos como mão escrava foi uma das soluções. Em 1867, a África do Sul não poderia ser considerada uma nação. Apesar do poderio britânico ser dominante, existiam 4 colônias regidas por brancos e diversos reinos de negros no território. E como foi dito anteriormente por Pablo, metais e pedras preciosas fazem parte do motivo da sanha colonizadora dos europeus, principalmente dos britânicos. O início da exploração mineral ganhou até um mito de criação. É contado que em 1866 o jovem Erasmo Jacobs brincava na fazenda de seu pai e achou uma pedra muito bonita. E seu vizinho ficou muito interessado e quis comprar, mas a família achou que não era nada assim de valor e simplesmente deu a pedra para o vizinho. E mais tarde descobriu-se que a pedra era o diamante Eureka de 21,25 quilates. E 3 anos depois, o mesmo vizinho encontra uma pedra maior, com 83,5 quilates. E essa pedra foi chamada de Estrela da África do Sul.
Os diamantes foram encontrados em fazendas e o processo de escavação deu origem ao Kimberley Big Hole. Mais de 50 mil pessoas vieram do mundo todo em busca das pedras preciosas, e a propriedade dos diamantes causava diversas brigas. E ainda causam. Em 26 de janeiro de 1905, na mina Premier, perto de Pretória, foi encontrado o então maior diamante natural do mundo. A pedra, de 3.106 quilates, 637 gramas, foi chamada de Cullinan, em homenagem ao proprietário da mina, Sir Thomas Cullinan, ou de a Grande Estrela da África, como é mais conhecida. A gema foi cortada e lapidada em 105 peças e levada pela coroa da Inglaterra, que diz ter comprado o item. Já outros dizem que o objeto foi roubado da então colônia britânica. Após a morte da Rainha Elizabeth II, ativistas sul-africanos iniciaram uma petição para que o diamante seja devolvido à África do Sul. De qualquer maneira, foi uma transação colonial e, como tal, deveria ser invalidada. Ainda teremos muitos capítulos dessa história, mas vamos voltar à colonização. Mas já no século XX, o território foi completamente dominado, e os Boers e os britânicos conseguiram se conciliar. Os africanos voltaram a dominar o país por um curto período, e a história registra uma grande dificuldade política social vivenciada pelos negros. Os brancos começaram a se preocupar com a mudança demográfica dos negros, que passaram a ser a maioria em todas as cidades principais por 40 anos. Então, a África do Sul, em determinado momento, né, era um recorte, né, de vários estados, né, sendo um retrato um pouco da divisão de poder que existia, né, entre boeres e ingleses. Né. Isso, né, só foi de fato resolvido com o enfrentamento entre esses dois projetos, né, que é conhecido como a Guerra Anglo-Boer. Na verdade, foram duas guerras, né, mas a crucial, né, aquela definitiva, foi no final do século XIX, adentrando aí no século XX, né, que foi vencida pelo Império Britânico, mas é importante ressaltar que o grande perdedor dessa guerra foram os nativos sul-africanos, né, que posteriormente, com o processo de unificação e independência da África do Sul, em 1910, né, foi quando houve uma articulação das elites coloniais para se consolidar um território homogêneo, né, e foi criada, então, finalmente, a África do Sul, em 1910, né, expressando a conciliação desses dois projetos, né, e o ponto de encontro, o ponto de equilíbrio dessa conciliação foi o entendimento de que vários mecanismos de exploração e de controle da terra, dos recursos, né, deveriam ser monopolizados, né, pelos europeus, pelos brancos europeus, né. Como explicou Pablo, a população negra foi privada dos seus direitos básicos e expulsa dos sindicatos políticos e comerciais. Diversas leis contribuíam para a exclusão dos negros na sociedade. Dentre elas, a Lei do Passe, que os obrigava a portarem uma caderneta na qual estava escrito onde eles podiam ir, e o conjunto de leis Land Acts, que, entre outras aberrações, determinava que a população negra na África do Sul, cerca de 2/3 da população, só poderia ocupar 7,5% do território do país. E para piorar a situação, as eleições em 1943 e 1948 colocaram o Partido Nacional composto por brancos no poder, o que durou até 1994. Com as eleições de 1948, Hendrik Verwoerd e Daniel François criaram o apartheid, tornando a retirada de direitos dos negros mais ampla e violenta, como veremos no episódio 5. Neste episódio, falamos sobre a colonização na África do Sul. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre a cultura deles. No próximo episódio, vamos falar sobre a vida de Nelson Mandela, como ele era como pessoa: pai, marido, filho, homem. Fiquem ligados e não percam. Para mais informações, nos sigam no Instagram, Projeto Nagaweto.
Redação e edição de áudio, Maria Clara. Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara e Graziele Soares. Até a próxima. Tchau!